Bem, eu sou Milton Lira, eu sou arte educador do programa CCBB Educativo e, juntamente com Valquíria Prates, eu sou responsável por pensar a acessibilidade das nossas ações. Né? E para mim é uma honra receber a Malu aqui na nossa ação de hoje, que é o Transversalidades. Né? Muito obrigado, Malu. E o programa CCBB Educativo ele é desenvolvido pelo JACA, Centro de Arte e Tecnologia, nos centros culturais do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. E desde o início da pandemia, a gente vem realizando uma programação híbrida, né, onde boa parte das ações elas são realizadas online, como essa de hoje. O programa ele tem o apoio do Banco do Brasil e o patrocínio do BBDTVM. Esse encontro vai ser gravado e, depois de passar por edição, ele vai ser disponibilizado no nosso site, que é ccbbeducativo.com. E agora eu queria falar um pouco mais da nossa convidada, que é a Maria Luísa Magalhães Nogueira, que é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é psicóloga, com mestrado e doutorado pela UFMG, é coordenadora da especialização em transtorno do espectro do autismo pela UFMG e integrante da coordenação do LEAD, que é Laboratório de Estudo e Extensão em Autismo e Desenvolvimento, e do PRAIA, que é Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo. Todas essas atividades, esses programas, são vinculados ao UFMG. E Malu também é mãe de um menino com TEA. Malu, como eu falei para a gente do Educativo, é uma honra recebê-la aqui mais uma vez, né, nessa nova parceria, e agora é com você. Muito obrigado, Malu. Imagina, para mim que é uma alegria imensa, né, rever vocês, né, a gente já teve outras trocas tão potentes, né, de ter as crianças com autismo e suas famílias dentro do CCBB, né, em momentos de fato, né, de acessibilidade. Então é muito bom, né, estar junto de vocês aí, e é uma honra fazer parte desse momento. Queria agradecer mesmo Matheus, Milton, Arthur, Mariana e também Rosane e Flávio aí pelo suporte de hoje, pelo convite, então pelo suporte, né. Como vocês viram, o meu currículo aí, ele é todo atravessado pelo autismo. Isso não era, né, um planejamento original da minha carreira, assim, né, eu já era professora na UFMG do Departamento de Psicologia, já trabalhava com as questões voltadas para a diferença, mas a vida me fez esse convite através do diagnóstico do meu filho Francisco, na época com 1 ano e 11 meses, e hoje com 9 anos, um menino muito esperto, banceiro e autista. Então, hoje eu preparei, né, para a nossa conversa, uma fala para trocar com vocês, assim, né, para a gente pensar como que o autismo ele é uma realidade especialmente interessante, né, para a gente pensar a nossa relação eu e outro. Então, não é uma fala muito voltada para uma prática, para o que fazer, mas é uma fala voltada para a gente refletir sobre o que a gente vem fazendo, né? Porque a gente direciona muito para a pessoa com autismo tudo que ela precisa fazer para conseguir, né, se integrar, para conseguir se comunicar, e essa comunicação envolve a gente, né, enquanto sociedade. Então, essa que é a tese, né, a conversa de hoje aí. E essa relação eu-outro está ainda mais fragilizada nesse momento de isolamento social, né, acarretado pela pandemia, e estamos vivendo aí, né, um cotidiano marcado pela falta, pela restrição, pelo isolamento. E isso é, de certa forma, uma oportunidade para nós, neurotípicos, né, pessoas que têm que se encaixam bem ali dentro da curva do que a gente identifica como o normal, do que a gente construiu como normal, né? Então, a gente está vivendo uma situação, né, inédita, de restrição de encontros, de troca, de comunicação, uma situação de isolamento. E isso é a realidade da pessoa com autismo, não porque ela deseja, não porque ela quer, né? Hoje a gente tem vários relatos de autistas adultos
às vezes não verbais, né, e que têm inteligência preservada, que a gente, né, pelo senso comum, supunha que estavam ali fechadinhos no seu mundo, e a gente já, né, a partir desse contato mais próximo com essas pessoas e com a produção delas, né, literária, artística, a gente vai descobrir que não é assim, né? Elas querem se comunicar, elas querem participar, elas querem trabalhar, as crianças querem brincar com outras crianças, e isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças com autismo, né? Que elas estejam entre os pares de idade, porque tem coisas que só uma criança ensina para a outra. E é muito importante para as crianças típicas estarem em contato com a diferença desde cedo, terem intimidade com a diferença, né? Então, eu vou conversar a partir disso, né? Dessa ideia de que o autismo vai revelar para a gente diversos aspectos do nosso projeto enquanto sociedade na relação com a diferença, né? Então, essa condição que eu vou chamar de neurodivergente, né? Que é um nome dado pelo movimento criado pelas pessoas com autismo, que é o movimento da neurodiversidade, né? Essa condição hoje ela é muito visível, a gente tem falado muito de autismo, né? Ele está presente nas séries, nos filmes, nos livros, nas novelas, e isso quer dizer que a gente, depois desse tempo todo, né, desde a sua primeira descrição nos anos 40, a gente está conseguindo ver melhor esse objeto, né? Essa condição. Estou chamando de objeto como um objeto por ser uma construção social também, que é o que eu vou falar aqui hoje, né? Existe a condição genética desse cérebro, né? Do funcionamento desse cérebro, mas ela não para aí. Ela é atravessada pelo olhar que a nossa cultura lança para o autista, e isso marca suas condições de ser, né? E agora vou tentar inverter isso um pouco. Vou pegar o autismo para tentar ver o que ele ilumina, o que ele mostra, né, da nossa sociedade, como que ele faz com que a gente perceba que a gente vai criando renormalizações, né, novas formas de definir o normal aí, e como que isso é problemático, porque nós somos iguais e diferentes, né? Isso é uma equação fundamental da nossa experiência subjetiva. Nós não somos todos, não podemos ser todos iguais, né? Nós temos nossa singularidade, mas ao mesmo tempo, então somos um pouco diferentes, mas qual que é a medida dessa diferença que a gente deseja, que a gente tolera e por que que é assim, tá? E aí, vamos pensar nessa relação da diferença entre eu e o outro como uma relação de fronteira, né? E essa fronteira entre eu e o outro. E vou potencializar, né, a minha fala aqui com algumas imagens, vou compartilhar aqui com vocês. Muitas são oriundas, né, do campo da arte. Tem um trabalho de um fotógrafo que eu gosto muito, que ele trabalha, né, o trabalho dele que chama Ecolalia, a partir das fotos que ele faz do filho, que tem autismo, que é autista, mas são fotos em que ele mostra a singularidade do filho, e não um filho quando ele está o máximo próximo possível do que seria um padrão de uma criança normal, e eu acho isso muito bonito e tocante, vocês vão ver. E com artistas como Doris Salcedo, Francis Alves, JR, né, que vão tentar, né, que eu estou tentando usar como imagem para materializar o que eu estou falando para vocês. E por que eu estou fazendo isso, né? Porque estou usando a arte, porque ciência, né, que é o lugar de onde eu falo, é arte, né? A ciência não pode existir sem criação, sem invenção. E aí, nesse momento de tanta restrição, de tanta privação, é a arte também que traz respiros para a gente, né? Que traz a possibilidade de troca que a gente está vivendo nesse momento. Então, deixa eu compartilhar aqui para começar essa conversa. Então, se a gente for pensar, né, na pandemia, a gente tem uma série de estudos aí que já mostram o impacto dessa realidade desde o primeiro surto. Esses são estudos do ano passado, a gente tem estudos até mais recentes, né? Esse cenário de estresse que a gente está vivendo, esse impacto psicológico, né, que traz sintomas depressivos, ansiedade, né? De forma geral, essas imagens aí são de um projeto, né, divulgado lá pela BBC. São imagens que as próprias pessoas fizeram, né? E aí, eu achei esse dado muito interessante, né? A gente vem suportando essa situação, e quanto mais autocontrole a gente mantém por muito tempo, maior essa fadiga e esse impacto psicológico a longo prazo. Então, é preciso achar, de alguma forma, situações de escape para que a gente
não só se autocontrole, né? E os quadros de estresse pós-traumático, inclusive em crianças, né? Crianças quarentenadas aí, né? Tem estresse 4 vezes mais presentes. E aí, se a gente vê, né, essa realidade da pandemia, atravessando, né, as nossas vidas, nós que já temos tantos recursos, um repertório, né, de autorregulação, né, e condições de comunicação, de troca, imagina para as crianças e adultos com autismo, né? Esse impacto é ainda maior. Por quê? Então, as pessoas com autismo, elas viveram uma grande ruptura na sua rotina, e a rotina é algo muito importante na vida, né, de uma pessoa com autismo, eu vou explicar por quê, e estão vivendo uma situação de privação, né, de encontros ainda maior e de escapes sensoriais, porque estamos aqui dentro de casa, dentro do apartamento, né? Essa pesquisa foi feita esse ano, saiu esse ano, né, com 3.500 pais ou cuidadores, é uma pesquisa feita pela Simons, que é né, um núcleo grande de pesquisa sobre autismo, e aí vai trazer, né, a realidade das interrupções significativas nos serviços e na dificuldade de acesso a serviços, e lembrando que essa pesquisa não é no Brasil, né, é nos Estados Unidos, e aí os serviços que seguiram ofertados não estão adequados para a realidade das pessoas com autismo, e principalmente pensando nas crianças que estão em fase de desenvolvimento muito importante, né, e que precisam dessa estimulação. O que acontece quando isso é interrompido, né? Então, existe um agravamento dos sintomas, ou perda, ou estagnação de habilidades, né? Principalmente nas crianças em fase pré-escolar, isso ainda é pior. Então, estou dizendo isso tudo não é para a gente ficar desanimado, né? Mas para a gente pensar aí como que a pandemia pode ser ainda mais cruel para alguns grupos. E, por outro lado, como que ela pode também, né, nos convidar de uma forma empática, a nós neurotípicos, a pensar qual que é a realidade cotidiana dos autistas, né? Então, essas pessoas já estavam, de certa forma, confinadas antes. Já viviam um isolamento, mas, como eu disse, vou repetir, não porque eles querem, né? Então, o autismo não é a pessoa isolada no seu mundo. A pessoa quer participar, mas lhes faltam recursos sociocomunicativos. Essa é a característica principal do autismo. E lhes falta a garantia dos direitos, né? Porque quando a gente fez, né, a visita das famílias no CCBB aqui em Belo Horizonte, por exemplo, de famílias de pessoas com autismo, muitas relataram que nunca tinham ido ao museu, né? Porque elas sofrem um desconforto dado ao preconceito, a estigmatização, o olhar do outro para aquela criança que faz uns barulhinhos, que faz alguns movimentos, né? Então, as famílias vão desistindo desse tipo de programa porque eles são muito desgastantes. Ano passado, a gente teve essa reportagem tristíssima, né, de um homem que vai debochando, ele filma, né, um jovem autista dançando numa praça em São Paulo. Então, nem a praça, que é de todos, é, né, da pessoa com autismo, do autista. Então, já existe uma construção que é social para impedir essa participação ampliada. A gente precisa quebrar essas barreiras. Isso não diz respeito só a gente fazer, né, a estimulação adequada da criança, o tratamento, né? A gente precisa de um movimento social, né, mais ampliado, que nos implica necessariamente. Então, essa foto aí é desse projeto que eu gosto muito, do Timothy, e é com o filho dele, né? Então, vai aparecer algumas fotos aí dessa realidade. Então, eu acho que eu preciso também localizar melhor, né, o que é autismo para todo mundo, para a gente se alinhar aí. O Simon Baron-Cohen é um pesquisador muito importante, um inglês, do campo do autismo, e essa frase, para mim, ela não é tudo que ele fala que eu gosto, que ele pensa, né? Eu acho que tem algumas teses que são um pouco problemáticas, então o autismo, ele ainda está em processo, né, de investigação, né, pela ciência, a gente ainda está entendendo, tentando entender o que está acontecendo, o que é isso, mas algumas coisas a gente já sabe. E essa, né, eu acho que ele resume muito bem o que é o autismo.
como tanto uma deficiência quanto uma diferença. E nós precisamos achar meios de atenuar a deficiência e, ao mesmo tempo, respeitar e valorizar a diferença. Então, é um movimento duplo aí que a gente ainda está com uma certa dificuldade de fazer, né? Porque ou a gente vê a deficiência e aí trata essas pessoas não na perspectiva do direito, mas muitas vezes da caridade, né? Ou transforma as pessoas com autismo em despersonaliza, né? Quando a gente vai falar do anjo azul, da mãezinha azul, da mãe, né? A mãe atípica como uma santa, a gente está tirando a condição dessas pessoas de sujeito, né? Os anjos são criaturas, né? Não tem sexo, não tem futuro, né? E aí, então, esse é um lado. Por outro lado, quando a gente se a gente só olhar a perspectiva da diferença, né? E esquecer que é preciso construir recursos de acessibilidade, acomodações sensoriais, as pessoas também não vão conseguir, né, se manifestar plenamente no mundo. Então, a gente tem que fazer um movimento que é duplo. E nós estamos implicados nesse movimento, né? Não é só a pessoa que tem que se virar para se comunicar, para controlar o seu comportamento. Nós temos que, né, a comunicação é uma relação. E se a gente está falando, né, que a pessoa com autismo tem dificuldades sociocomunicativas, que esse é o centro, né, do transtorno, isso nos envolve necessariamente. Então, de forma bastante resumida, né, trata-se de um transtorno sociocomunicativo, essas pessoas têm interesses restritos e estereotipados, e daí que vem esse apego pela rotina, né, pelo interesse restrito, por isso a vivência da pandemia ela é ainda mais cruel, né, nessa realidade. Necessariamente o autismo tem que estar presente na infância, ainda que os prejuízos dessas dificuldades sociocomunicativas e sensoriais podem se apresentar só mais tardiamente, né? Algumas pessoas vão só receber, isso está cada vez mais comum, o diagnóstico na vida adulta, principalmente em mulheres, né? E ele é resultado de uma interação complexa, que a ciência ainda não compreendeu plenamente, entre fatores genéticos e ambientais. Então, tem uma questão genética fundamental, tanto que se existe uma criança na família, né, com autismo, a chance de o segundo filho, o terceiro, né, também estar no espectro é mais de 20%. Se são gêmeos, né, a chance é mais de 60%. Se são gêmeos univitelinos é mais de 90%. No entanto, não é 100%, por isso que tem fatores ambientais que a gente tem que entender, né? Os gêmeos univitelinos, eles compartilham o mesmo material genético. Se fosse puramente genética, se um é autista, o outro também teria que ser necessariamente. Isso não acontece sempre, acontece em mais de 90% dos casos, mas não em 100%. Então, tem uma questão ambiental aí que a gente ainda não sabe compreender muito bem, né? Então, e a gente está falando de um espectro. Eu pus esse espectro aí como linearidade, mas o ideal era que fosse um cone, né? Alguma coisa mais rica aí de imagem, porque não é tão linear. A pessoa pode ter grandes dificuldades numa área sensorial, por exemplo, e não ter grandes dificuldades em outra. Ter, por exemplo, né, uma flexibilidade maior. Então, esse espectro, né, ele vai ser resultado de fatores variados aí, mas ele diz, então ele vai dizer para a gente que a gente tem diferentes níveis, e esses níveis não quer dizer que a pessoa seja só um pouquinho autista ou muito autista, né? Quer dizer que esses níveis dizem respeito à quantidade de suporte que cada um vai precisar. Então, se a gente pensar na síndrome de Asperger, que antes, né, a gente chamava de síndrome de Asperger, que agora está tudo dentro do transtorno do espectro do autismo, que seria, né, um autista que a gente também já chamou de autista leve, né, então ele estaria hoje no que a gente chama de nível 1, porque ele não é leve por si. As pessoas do nível 1 que precisam de pouco suporte têm um risco aumentado para ansiedade, depressão, justamente porque elas estão muito próximas do normal e percebem-se, né, diferentes, percebem o estranhamento, né, a dificuldade de inclusão, então elas sofrem bastante, não é tão leve assim, mas elas precisam de pouco suporte. E a pessoa com autismo, que a gente chamava de severo, né, vai precisar de muito suporte. Mas é importante sempre lembrar, né, que a gente não pode ver o autismo só da perspectiva do déficit, né? O autista ele também tem grandes pontos fortes.
a Temple Grandin, que é uma autista famosa, e que fala muito sobre sua condição, ela vai dizer, desculpa, gente, embora os autistas tenham questionavelmente grandes problemas em algumas áreas, podem possuir habilidades extraordinárias e socialmente valiosas em outras, desde que lhes seja permitido ser o que são. O que quer dizer permitir ser o que são? Né? É dar os recursos para que elas possam ser autistas e se movimentar pelo mundo, né? Ela vai dizer também... Ai, deu uma engasgada aqui. Desculpa, gente. Seria bom se pudéssemos prevenir as formas mais graves do autismo não verbal. Opa. Mas se nos livrarmos de toda a genética do autismo, vamos nos livrar de cientistas, músicos, matemáticos e só sobrarão burocratas ressecados. Em minha mente, vejo os homens da caverna conversando ao redor de uma fogueira. E num canto afastado, um cara áspero lasca a primeira lança de pedra. Imagina como pedreiro numa haste, e para isso corta os tendões de um animal. Pessoas sociáveis não fazem tecnologia. Então, nós estamos aqui, né, dependendo de uma série de recursos tecnológicos aí. Então, é interessante a gente pensar, né, que existem os desafios, os déficits, as dificuldades, não é ignorar isso, mas existem também os pontos fortes, todo mundo tem, né? Então, a gente também não pode ignorar a potencialidade. Então, no nosso programa de extensão, na UFMG, o Praia, a gente está justamente com essa campanha aí, que é o Autista Pode. Então, as pessoas estão mandando vídeos, usando o filtro que a gente fez, tanto no sentido de dizer tudo que pode, porque, né, de todos esses potenciais individuais, mas também do ponto de vista do direito, né, do poder estar na praça, do poder estar no museu, no cinema, quando for possível, né, para todo mundo, tem que ser possível para eles também. Mas o que faz, né, com que esse cérebro funcione desse jeito, né? O que traz essa neurodivergência, né? Então, a gente antigamente via o TEA como uma deficiência focal numa região específica do cérebro. E isso não, aí depois de muitas pesquisas, a gente descobriu que não é assim, né? Não é um sistema, não é o cerebelo, não é uma parte específica. É uma condição resultante de uma reorganização geral, iniciada precocemente no desenvolvimento. É um transtorno do neurodesenvolvimento, está presente desde lá do começo, e como a gente se desenvolve a vida toda, vai estar presente a vida toda. Não existe cura, não existe sair do espectro. Existem recursos cada vez melhores que são construídos para essa pessoa estar no mundo do jeito dela ser, né? Então, a gente está falando de um cérebro que funciona completamente diferente, né? Então, em comparação às crianças com desenvolvimento típico, aquelas com TEA têm crescimento cerebral acelerado no começo da vida, o que resulta numa conectividade alterada. O sistema cerebral ele tem uma conexão diferente, diversa. Então, existe uma menor conectividade de forma ampla no cérebro. Então, entre as áreas, essa comunicação ela é mais restrita do que das crianças com desenvolvimento típico, e dentro das áreas existe uma enorme conectividade, muito maior. Isso gera, por exemplo, né, essas ilhas de interesse que, né, que muitos autistas vão apresentar aí, tá? Então, a gente conseguiu compreender, né, o autismo depois de muito tempo, né, de uma construção longa e da participação de várias pessoas. Então, o autismo vai ser descrito nos anos 40, né, por 2 médicos, um nos Estados Unidos e outro na Alemanha, que é o Leo Kanner e o Hans Asperger. Infelizmente, a gente vai conhecer a história do Hans Asperger hoje e vai entender, né, que a concepção de autismo dele, que ele vai descrever o autista, só o autista leve, né, que para ele, que era o que ele via, tinha toda uma conexão, né, daquele momento, imagina na Alemanha, nos anos 40, então ele reconhecia só os autistas leves, autista nível 1, porque eram as pessoas socialmente valiosas, né, os demais eram caminhados para o extermínio, né, isso está bem relatado no livro que já está traduzido para o português, de uma historiadora inglesa, chama As Crianças de Asperger.
E é muito triste a gente reconhecer isso, né? Como que isso está presente aí na história do autismo. Mas isso, ao mesmo tempo, nesse caso, né, que hoje revela também, ajuda a gente a, né, nessa minha tese de que a nossa percepção do autismo diz respeito à nossa sociedade, né? Então, a cada momento, a forma como a gente viu, identificou, e hoje como a gente vê, diz desse movimento nosso, na relação com a diferença. Mesmo porque a gente não bate o olho numa pessoa com autismo e percebe, né? Não é, ela não é sindrômica, então é muito comportamental, né? Então exige aí, encaminha a gente para essa reflexão, né? Mas o autismo sempre existiu, só que a gente não via, né? Então existe todo o trabalho de um médico em 1787, na cidade francesa de Aveyron, que é o Itard, que apareceu uma criança nessa pequena cidade lá da França, ela não falava, só fazia grunhidos, estava nua, e aí esse médico, junto com a sua governanta, acolhe essa criança e vai cuidar dela. Então, hoje, se a gente pega esses relatos, e ele foi muito detalhista nos relatos clínicos que ele faz, a gente vai ver que essa criança, na verdade, foi abandonada na floresta, né? Por ser autista. Não é que ela não desenvolveu linguagem porque ela não convivia, obviamente que fez muita falta na vida dela essa convivência, né? Mas tinha uma questão aí. E é muito bonito esse trabalho porque é um trabalho que conta para a gente dos primórdios da educação especial, né? O que esse médico fez, né? Foi buscar produzir uma educação, ele alcança uma série de coisas com essa criança, não tudo que ele queria, né? Mas então, e ajuda a gente a ver que o autismo sempre existiu. Tem outras histórias, eu não vou me aprofundar aí. Mas depois dessas primeiras descrições, e a mais famosa é a do Léo Kanner, que só aconteceu porque um casal, né, o incomodou até que ele aceitasse avaliar o filho, um casal rico dos Estados Unidos, donos de banco, escrevem cartas e até que ele aceita ver o filho, né, de 3 anos então, Donald Triplett, e aí ele fica muitos anos trabalhando em cima disso até que ele vai escrever o primeiro artigo que fica conhecido sobre autismo. Então, já mostra para a gente também a militância dos pais desde o começo da descrição do autismo. Mas o que acontece é que existe uma apropriação, né, dessa questão do que é, afinal de contas, qual que é a etiologia do autismo, né? O que provoca o autismo. Um outro austríaco, são 3 austríacos nessa história, né? Que é o Bruno Bettelheim, vai descrever o autismo como resultado da frieza materna. O Kanner já tinha falado alguma coisa nesse sentido, mas o Bruno Bettelheim, que veio fugido, né, também do Holocausto, vai comparar o autismo ao que viviam os prisioneiros em campos de concentração, e que tinha, né, que chegavam a ter esses comportamentos de movimentos repetitivos, e ele se apropria também de uma forma bastante cruel da forma como os muçulmanos rezavam, né, e compara isso ao movimento dos autistas, e acaba se tornando a grande referência sobre o autismo, mesmo sem saber nada sobre isso, é tudo especulação. E ele vai, então, criar essa teoria das mães geladeiras, né, que como se o autismo fosse causado pela frieza materna, que é, obviamente, um total absurdo, mas isso vigora por muito tempo. Tem um neurologista que vai dizer, né, que depois de Hitler, o Bruno Bettelheim foi a mente mais maligna do século XX. Hoje a gente tem concorrentes à altura, né? Por aí, nesse mundo. Mas e aí depois são outros pais que começam a produzir conhecimento, né? O Bernard Rimland, que era um psicólogo, pai de uma criança com autismo, que vai ser quem vai questionar profundamente essa teoria, né? E vai trazer essa hipótese do autismo como algo orgânico e não como algo de ordem, né, afetiva. A Lorna Wing, né, que também é uma psiquiatra e que também é mãe, né, já lá na Inglaterra, vai escrever também sobre autismo, vai fazer o primeiro levantamento de prevalência, e depois
o que vai fazer conhecido, vai tornar, né, os tratamentos conhecidos, são pais que escrevem sobre esses tratamentos. Então, esse livro, Let Me Hear Your Voice, escrito pela Catherine Morris, fica muito famoso, é uma mãe também, e ela vai descrever os resultados que ela obteve com o filho usando análise aplicada do comportamento. Então, nos anos 90, é a primeira vez que a gente começa a ver o autismo como tratável, não tem cura, mas tem, né, condição de melhorar a vida dessas pessoas. As leis, né, as conquistas dos direitos também são resultados de toda essa militância aí. E essa militância, o que é muito bonito da gente ver, hoje é cada vez mais encabeçada pelas próprias pessoas com autismo, né, que ocupam aí esse lugar e que vão, né, dizer para a gente o que elas querem que seja feito, né. Então, o que a gente vê aqui? Essa fala é do Roy Grinker, que também é pai de uma menina com autismo, hoje adulta, Isabel, um professor em Washington e antropólogo. E ele vai dizer, né, que o autismo, como todos os distúrbios, não existe fora da cultura. A cultura que identifica algo como anormal ou errado, lhe dá um nome e toma alguma atitude. E cada cultura reage de forma diferente. A condição pode ser biológica, mas nunca é somente biológica. Então, ainda que tenha essa condição, né, genética, biológica aí, as possibilidades de vivência dessas pessoas são construídas na relação com a cultura em cada lugar, né, em cada momento da história. Então, queria falar para vocês, né, essa participação, né, das pessoas com autismo, inclusive em termos de pesquisa, né? Então, a gente falei de vários pais aí, mas a gente tem a própria Temple Grandin, que eu já citei, a Michelle Dawson, que é uma pesquisadora do Canadá. Ela não tem formação anterior, ela trabalhava no Correio, e ela vai lá, né, numa equipe de pesquisa do Motron, na Universidade de Montreal, e questionar os dados, né, que indicavam que as pessoas com autismo tinham como comorbidade a deficiência intelectual em mais de 70% dos casos. Porque o que ela vai questionar é o método como esse dado foi construído. Os testes de inteligência, eles são feitos usando como base a linguagem. Se a linguagem é, né, um grande desafio, será que eu estou de fato alcançando a inteligência? E ela mostrou que tem um subteste, num desses testes de QI, né, que é o VISC, tem um subteste de cubos, que é um teste lógico de imagens. E as pessoas com autismo, eles vão muito melhor do que a média da população nesse teste, porque elas, segundo a Temple Grandin, então estou falando da Michelle Dawson, mas estou trazendo a Temple também. A Temple vai dizer que os autistas, muitos deles, são pensadores visuais. Então, talvez tenha uma outra forma de inteligência, uma outra forma, né, de organização da experiência, de organização dos dados. E a Michelle Dawson que vai questionar isso lá no Canadá. E eu vou trazer também para vocês aqui hoje o Damian Milton, que é um professor na Inglaterra, um sociólogo, pai de um menino com autismo e ele mesmo autista. E ele vai trazer contribuições para questionar muitas dessas teorias, a teoria da mente, lá que o Simon Baron-Cohen desenvolve, e vai trazer isso a partir da vivência dele, né? Então, é muito interessante, o protagonismo cada vez maior das pessoas com autismo. E isso quer dizer o quê? Né? Por que a gente tem falado tanto? E por que os casos têm aumentado tanto? Então, esse é um gráfico do estudo mais recente, robusto, né, sobre prevalência, feito nos Estados Unidos pelo CDC, que é o Centro de Controle lá, que agora a gente está super íntimo do CDC, né, com a pandemia a gente vive usando esses dados aí, e aí esse estudo é feito, né, com crianças de 8 anos, ele já foi refeito várias vezes, vocês estão vendo aí no gráfico, e ele apresenta uma curva ascendente muito impressionante, né, se a gente... em 2004, tinha uma pessoa com autismo a cada 166, hoje a gente tem um a cada 59. A cada 59 crianças com 8 anos, uma é autista. O que isso significa? Né? Aí a gente vê alguns discursos sobre uma epidemia de autismo, e isso está muito misturado com uma coisa que até que a gente pode pensar hoje como um impacto importante, né, com o medo do autismo, né? Então, um pesquisador na Inglaterra, né, nos anos 90, vai relacionar o surgimento do autismo
com a vacina tríplice viral. Só que depois a gente descobre que isso era uma grande fraude, que o estudo tem problemas metodológicos enormes, que autismo... Aí foram feitos vários estudos sobre autismo e vacina, ninguém achou, né, essa correlação, descobriu-se essa fraude, a revista tirou o artigo, se retratou, o médico perdeu, né, o direito de exercer a medicina, mas esse discurso permanece aí, né, do medo da vacina, esse discurso negacionista. E isso tem a ver com o autismo, né, e com o medo da diferença, porque a forma como a gente vê o autismo é essa forma de uma sentença de morte, não de uma condição genuína de existência de uma pessoa com possibilidade de aprender e se desenvolver, né, dentro do seu potencial. Então, a gente olha essa curva e fala, não, mas está aumentando mesmo os casos. Só que a gente tem que olhar para essa curva na relação com outras pesquisas, né? Essa é a pesquisa que traz o dado da prevalência, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, esse gráfico da Penn University, a gente tem essa curva de ascendência, né, da prevalência de autismo, mas a gente tem uma curva né, descendente de deficiência intelectual. Então, o que acontece é que a gente está entendendo algumas condições de uma forma diferente. Então, essas pessoas já estavam aí, só que elas estavam sendo vistas de outra forma, né? E agora a gente está vendo. E por que a gente está vendo, né? Aí o Roy Grinker vai dizer, nós estamos prontos. Nós estamos vendo porque agora a gente sabe o que fazer. É um pouco isso, né? Um médico não vai dar um diagnóstico para uma coisa que ele não conheça ou para aquilo que ele não tem nada a fazer. Então, a gente está começando a perceber, né, que há muito o que fazer, né, e que isso depende da gente também. E aí a gente tem estudado cada vez mais, né? Esse gráfico aí da A.J. Drexel Autism Institute, que fica na Filadélfia, mostra para a gente que a gente tem mais estudos publicados entre 2013 e 2017 do que todas as 30 décadas anteriores. Então, agora a gente está olhando, né? O Foucault vai dizer isso, né? Cada época diz o que é capaz de dizer, vê o que é capaz de ver. É complicado, não vou entrar nessa reflexão tão filosófica, mas é um pouco do que a gente pode pensar a partir daí, né? Nós estamos enxergando os autistas, né? Eles estão, porque eles não estavam nem nas escolas, né? Eles não tinham direito. A lei que vai garantir o direito das pessoas com autismo, a mesma garantia das pessoas com deficiência, é de 2012 no Brasil. É muito recente, é anteontem, né? Então, agora a gente está vendo, e agora a gente está vendo porque a gente pode atuar junto, né? Então, peguei aí rapidamente, não são indicações propriamente, né, de filmes aí, não são todos que eu gosto, na verdade, a maioria, mas é só para rapidamente a gente ver um monte de produção, né, midiática sobre o autismo. Então, isso diz, né, de que a gente está falando sobre isso, e isso é muito bom, né? Inclusive, a gente tem protagonistas de séries famosas, como The Big Bang Theory, que a gente pode olhar e fazer um diagnóstico selvagem, né? Que não é assim que se faz, mas assim, pensar que esse protagonista está no espectro, e ele é um protagonista. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar, esse filme aqui, aqui no cantinho, muitos desses filmes, eles vão trazer também uma imagem muito espetacularizada, né? Ou é o super-herói, né? O autista como um gênio, e também isso não é a realidade das pessoas com autismo, né? Então, nós estamos vendo, nós queremos entender, mas ainda o Roy Green vai falar, nós estamos prontos, eu acho que nós estamos quase prontos, né? A gente ainda tem que se mexer mais. E a gente tem várias produções biográficas também, né? A maioria dessas aí, tirando duas, que são ou de pessoas com autismo ou de familiares, né, relatando essa situação. Tirando duas, não, tirando três desses livros aí, que eu gosto muito, inclusive, que é O Longe da Árvore, sobre o qual vou falar aqui hoje, Outra Sintonia, recomendo muito, é um livro que conta a história do autismo, que eu passei aqui rapidamente, mas é super emocionante, dá uma novela mexicana, muitos acontecimentos nesses processos aí de descrição do quadro, e o Neurotribes, que também é de um jornalista, o Steve Silberman, que vai falar do movimento da neurodiversidade aí, né? Então, toda vez que eu quiser, né, compreender o autismo, eu tenho que olhar para uma conexão aí de realidades, não é só olhar o sujeito
sem considerá-lo dentro desse contexto todo, né? Eu tenho que considerar essa pessoa que tem autismo, que tem essa condição, né, desse transtorno do neurodesenvolvimento, na situação familiar que ela está, né? Porque toda vez que eu estiver intervindo com uma criança com autismo, eu tenho que pensar nessa família, eu tenho que orientar essa família, eu tenho que acolher essa família, qual é a realidade, né, de recursos que essa família tem, e eu tenho que pensar isso tudo dentro da nossa concepção de autismo hoje, que está marcada por uma dualidade, né? Ou a gente olha para o autismo do ponto de vista que eu estou trazendo aqui hoje, que é o da neurodiversidade, ou a gente olha para o autismo do ponto de vista de querer que ele não exista, né? De querer a cura. E são caminhos diferentes aí, nós vamos ver as consequências, né? Então, o Andrew Solomon é um jornalista norte-americano. Ele já tinha escrito um livro que tinha ficado muito famoso, que é O Demônio do Meio-Dia, sobre depressão. E aí ele convidado, né, a escrever sobre uma situação que estava acontecendo em Nova York, que a maior escola de surdos de lá estava tendo pela primeira vez uma diretoria de ouvintes. E, obviamente, que essa realidade não foi satisfatória, né, para as pessoas surdas que se rebelaram ali. Aí ele vai fazer essa cobertura e fica muito intrigado sobre a situação em que pais e filhos têm que lidar com a diferença. Ele encontra isso, né? Pais que eram surdos com filhos, pais ouvintes com filhos surdos, e encontra também, né, uma série de... E ele vai buscando uma série de outras situações. Então, o livro é muito interessante, muito rico, e vai me ajudar a pensar sobre o que eu estou propondo aqui hoje, né? Então, ele vai dizer, todos aqueles cujos bebês são normais falam das coisas especialíssimas que os filhos fazem, e todos cujos bebês são inequivocadamente peculiares, explicam por que uma doença grave ou dotes assombrosas, na verdade, não cria um abismo entre seus filhos e outras crianças. Então, aqui, né, ele está falando dessa equação que a gente não consegue resolver muito bem, né? A gente quer ser igual, a gente quer ser reconhecido, mas a gente quer ser um pouquinho diferente, né? A gente quer morar no condomínio fechado, com as casas iguais, mais ou menos o mesmo padrão arquitetônico, mas a nossa casa tem que ser um pouquinho mais bonita. Então, esse é um grande problema para a nossa experiência subjetiva. E esse problema, né, esse impasse, ele data da criação do nosso projeto de sociedade, que coincide com o projeto de modernidade, né? Nós criamos a nossa sociedade nessa relação de desqualificação do outro. Nós, civilizados, eles bárbaros. Né? Nosso projeto de modernidade com o qual a gente vive até hoje, que a gente não superou, né? Ele se estabelece desse jeito. Então, a gente tem um grande impasse aí. E aí, para a gente pensar um pouco nas possibilidades que a convivência com a diferença, que a intimidade com a diferença traz, eu vou mostrar um vídeo para vocês, é um vídeo curtinho, então vou apresentá-lo aqui, tá? Olhar no fundo dos olhos do seu filho e ver, ao mesmo tempo, você e algo totalmente estranho. E desenvolver uma ligação fervorosa com cada aspecto dele. Alcançar a desenvoltura da paternidade egocêntrica, porém altruísta. É incrível a frequência com que pais que supunham que não poderiam cuidar de uma criança diferente descobrem que podem. A predisposição por amor dos pais pode prevalecer mesmo nas mais difíceis circunstâncias. Há mais imaginação no mundo do que se poderia pensar. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Essa é minha filha. Esse é meu filho. Este é meu filho.
Então, gente, há mais imaginação no mundo do que se poderia pensar. Assim termina esse vídeo, que foi feito com muito amor por esse grupo de pais e mães, do qual eu tenho a alegria de fazer parte. Nesse pequeno grupo, a solidariedade, afeto e o que é essencial, diversidade. Há posturas políticas distintas, nem sempre isso é fácil, opções religiosas variadas, entre outras diferenças. É muito interessante observar como na intimidade com a diferença nos fortalecemos. Surpreendentemente, já que não é nada simples o convívio com aqueles que sentem, pensam, são diferentes de nós. Estávamos ali na produção do filme, na busca por um mundo onde caiba bem os nossos filhos, um mundo que ainda não existe, precisa ser imaginado e produzido. O vídeo foi feito intencionalmente apenas com os pais, homens, que tão frequentemente, com grandes prejuízos, se ausentam do protagonismo no cuidado das crianças e adultos com autismo. É uma forma de tornar visível que essa não precisa ser a regra. É a abertura para a possibilidade de identificação de outros pais ao verem o vídeo, verem o cuidado e a descoberta desses pais que estão aí, né? E a gente usa justamente um trecho do livro Longe da Árvore, né? E ele vai dizer no livro dele: a intenção era escrever um livro que falasse sobre como as pessoas encontram significado nas dificuldades. Eu nunca pretendi dizer que essas não fossem vidas difíceis. São vidas difíceis, muito difíceis, cheias de dor e complexidade. Quando comecei esse livro, eu sabia que estaria olhando para situações desesperadoras. O que eu não sabia era quanta alegria eu encontraria. Muito bonito isso, né? Eu recomendo fortemente, viu, gente, a leitura do livro. Tem um filme também que foi feito, um documentário que é lindo. Mães e pais de crianças com autismo sofrem com o ideal do filho perdido e podem aprender muito no encontro com o filho amado que existe. Não estou dizendo que seja fácil, né? O livro Longe da Árvore fala justamente disso, sobre a vivência de criar um filho diferente do ideal imaginado inicialmente, uma experiência que dariam tudo para não ter e que se revela a seus olhos, em muitos casos, a melhor de suas vidas, justamente porque trata-se, né, de um deslocamento, é um convite que exige o desenvolvimento, né? Lá no livro, ele vai dizer: filhos cuja característica definidora aniquila a fantasia da imortalidade são um insulto em particular. Devemos amá-los por si mesmos, e não pelo melhor de nós que temos neles. E isso é muito mais difícil de fazer. Amar nossos filhos é um exercício para a imaginação. É muito curioso perceber que é comum dizer, né, que a falta de imaginação seja uma característica do autismo, e isso não procede. Tanto porque temos artistas autistas, quanto porque pode ser que um dos traços comuns no autismo seja justamente o de um excesso de convite do mundo da imaginação, que na relação com a realidade é mais interessante, colorido, pessoal, intransferível. Na relação com essa realidade, em que nós, neurotípicos, nos movimentamos tão pouco na direção das pessoas com autismo, né? Mas aí é a intimidade com a diferença que promove a conciliação. Eu entendo perfeitamente a preferência que os autistas parecem ter por esse mundo das imagens, dos sons, das luzes, da tecnologia, da previsibilidade, né, da tecnologia. E se nós quisermos realmente entender o que se passa nessa busca, ampliada pelo universo das imagens, das telas, e a dificuldade na sociabilidade, temos que, em primeiro lugar, ouvir as pessoas com autismo, né? Esse é um ponto muito importante, que é um ponto político que eu queria deixar aqui, né? Ouvir de fato a voz dessas pessoas, não como ruído, ouvi-las de verdade, né? Para isso é preciso estar perto, é preciso conviver. É essencial considerar esse modo de existir e organizar as experiências como genuíno, sem desconsiderar as barreiras e desafios, claro, que as pessoas com autismo e seus familiares vivem, ao contrário, atuando conjuntamente pela redução dessas barreiras, sem esmagar a diferença, né? Aí agora eu vou ler um trecho um pouco longo do Longe da Árvore, mas que eu acho muito importante para a gente entender o que eu gostaria, né, de discutir com vocês hoje. Em física, a interpretação de Copenhague define energia e matéria como se comportando às vezes como onda e às vezes como partícula, o que sugere que é ambas. E postula que é a limitação humana que nos torna incapazes de ver as duas ao mesmo tempo. Paul Dirac
vencedor do Prêmio Nobel de Física, identificou como a luz parece ser uma partícula se fizermos uma pergunta do tipo partícula, e parece ser uma onda se fizermos uma pergunta do tipo onda. Uma dualidade semelhante atua nessa questão do eu. Muitas condições são tanto doença como identidade, mas só podemos ver uma se obscurecermos a outra. A política de identidade refuta a ideia de doença, enquanto a medicina ludibria a identidade. Ambas saem diminuídas com essa estreiteza. Precisamos de um vocabulário em que os dois conceitos não sejam opostos, mas aspectos compatíveis de uma condição. Temos que mudar o modo como avaliamos o valor dos indivíduos e das vidas para alcançar uma visão mais ecumênica sobre a saúde. Wittgenstein disse, tudo o que sei é o que tem palavras para descrever. A ausência das palavras é a ausência de intimidade. Essas experiências estão sedentas de linguagem. Aí, né, eu acho que é bastante claro, né, essa necessidade da gente resolver essa nossa limitação, que tem a ver com a linguagem, né, e pensar a deficiência e a diferença ao mesmo tempo. Isso a gente ainda não sabe como fazer, nós vamos ter que criar. E lembrando que o autismo não é uma doença, né, ele está falando aí na introdução do livro de várias condições. E o Paul Dirac, que ele cita aí, é também uma pessoa que hoje poderia receber o diagnóstico de autismo. A gente já tem alguns trabalhos sobre, né, a história dele. E aí eu queria falar para vocês do Damian Milton, né, que é esse professor de sociologia, que é autista, né, e pai de uma criança com autismo. E ele vem, né, pensando sobre como vemos o autismo no dia de hoje, ou seja, focado pelo viés do déficit. E ele vai chamar isso de problema da dupla empatia, né? Ele vai dizer que essa dificuldade de interação não está localizada na mente das pessoas com TEA. Deve-se, em grande medida, às diferentes perspectivas daqueles tentando interagir ou nem tentando um com o outro. É da relação. Ou seja, o vértice também tem que apontar para os neurotípicos. Isso vale para os pressupostos que usamos na nossa prática clínica e na pesquisa. Com que premissas partimos ao buscarmos avaliar a inteligência do autismo, usando os instrumentos que dependem da linguagem? Quão frequentemente as premissas usadas para orientar a prática clínica estão direcionadas para a normalização, para a caixa do neurotípico como única possibilidade, né? Por muitos anos, muitas intervenções tinham como objetivo muito importante reduzir as estereotipias dos movimentos que as pessoas com autismo fazem. Hoje isso é um absurdo, né? Porque os autistas têm mostrado que esses movimentos são formas de autorregulação. Todo mundo tem, né? Eu estou falando, estou mexendo, a gente mexe no cabelo, pega a caneta, eles também têm, talvez não, muitas vezes de uma forma mais acentuada. Mas por que eu tenho que atuar nisso, né? Qual que é o benefício disso? Só torná-lo mais próximo do normal? Será que isso é uma coisa boa para ele? Será que isso é uma coisa boa para nós, né, enquanto sociedade? Então, o Damian Milton vai dizer, ambas as partes dessa relação, né, podem ter dificuldades em se entender. Construindo uma ponte sobre essa lacuna pode exigir muita vontade e esforço de todos, além da construção de uma forte relação de confiança. A sociabilidade diferente que é produzida a partir de formas autistas de ser são muitas vezes estigmatizadas por não seguirem as chamadas simples existências uníquas, levando à falta de oportunidades de extensão no mundo social, resultando em alienação, anomia, problemas de vida, um ciclo vicioso de deficiência psicoemocional que nós, enquanto sociedade, colocamos as pessoas com autismo, né? E para buscar, né, um olhar de maior estranhamento, então vou falar aí de um outro estudo do campo, né, da antropologia, que é a Clarice Rios. Ela vai falar, né, e tem aí a tirinha do Armandinho, que é fofo, né? Não é apenas a criança que formula, por meio de suas próprias habilidades cognitivas, uma teoria a respeito da mente dos outros. É também o ambiente que lhe oferece os esquemas sociais e culturais através dos quais sua sociabilidade pode ser desenvolvida. E como nós temos olhado o autismo, né? O vértice da nossa intervenção também tem que ser direcionado para o mundo, né? O que veio à cabeça dos pais no momento em que descobriram a possibilidade de um filho autista, né? O que vem com esse rótulo? Por que muitos pediatras
demoram tanto para encaminhar a criança com atraso de desenvolvimento para um especialista. É um sintoma social, né? Porque a gente olha para o autismo e vê uma sentença de morte, né? Uma sentença de uma vivência super limitada. E não precisa ser assim, né? Isso é da nossa incapacidade, da nossa fragilidade, né? Claro que podem ter autistas que nunca vão se tornar independentes na vida adulta, né? Mas há toda uma vida pela frente sempre, muitos encontros, descobertas, muita força também pode advir daí. Né? A Jen Valley, que é estudiosa do campo da educação, né, da educação especial, e ela vai falar de deficiência, e ela vai usar em inglês não o termo handicap, ela vai falar de disability, porque o que o autismo nos apresenta é uma desabilidade, de certa forma, né? E ela vai localizar essa reflexão no campo do modelo social da deficiência, e não no modelo médico. O modelo social da deficiência vai nos convocar, né, como parte do que essa pessoa vive, né? Então, voltando ao Damian Milton aí, né? O autismo não representa apenas uma forma de compreensão cultural. Sim, a comunidade autista existe para aqueles que ainda não têm certeza, mas também se refere a modalidades neurológicas distintas e recursos disposicionais que moldam as interações com a vida social. Uma das consequências de ser desse que ele chama do problema da dupla empatia, né? As pessoas com autismo têm dificuldades e nós também temos. E as nossas dificuldades, a gente não trabalha, a gente exige que as pessoas com autismo se virem para se comunicar, para estarem nos lugares, e isso não pode continuar assim, é preciso construir essa ponte. Por isso nós vamos falar, né, aí de pensar não a partir da cura, de pensar a partir da perspectiva da neurodiversidade e do modelo social da deficiência, né? E aí eu entro um pouco nessa discussão sobre as fronteiras, né? Essa fronteira entre eu e o outro aí, né? E a gente costuma entender fronteira muito mal, né? Essa fala aí é do professor Cássio Issa, aqui da UFMG, que foi meu orientador de doutorado na geografia. E ele vai dizer, né, lá no livro dele, A Mobilidade das Fronteiras, as fronteiras são voltadas para fora, os limites vistos do território são voltados para dentro. As fronteiras funcionam como espaços potenciais de encontro, interface. As fronteiras se entrecortam, evidenciando vários mundos e poderes interpenetrantes. A gente pode ver a fronteira da perspectiva do encontro, da interface, né? Para além das fronteiras, nós precisamos nomeá-las, reconhecê-las e nos mover, né? Para que a gente possa compreendê-la, né? E aí a gente vê a interface como possibilidade, mas a gente atua geralmente na fronteira só como o limite. Uma evidência disso é esse trabalho que eu adoro, né, que é de uma artista colombiana, que é a Doris Salcedo, e que ele chama Shibboleth, que em português é chibulete, né, que é uma palavra que, na verdade, tem um significado específico, né, que vou falar para vocês. Esse trabalho, né, ele é diretamente na galeria, né, então, através desse trabalho, somos enviados ao atravessamento, ao movimento da travessia, ao limiar, né? Ela vai dizer, o título se refere a quando você é reconhecido como alguém que é diferente. Você é o outro, que deve perecer, porque colocará em perigo a construção maravilhosa e magnífica que já foi criada. É terror, é dor. Não há nada que a pessoa que está sendo discriminada possa fazer. O título vem do tipo de distinção que a gente é capaz de fazer em algumas situações para perceber o outro, né? Então, alguns sons que a gente consegue fazer em português, que um estrangeiro não consegue, né? Entraria nessa categoria aí, né? Do shibboleth. Então, a artista colombiana operou por subtração, trabalhando diretamente no chão, ao invés de tratá-lo como receptáculo de uma escultura. É no corpo mesmo do museu que a atuação artística se dá. A obra se refere à identificação por oposição ou ausência, não apenas no vazio da galeria, que não recebe uma escultura e vê seu piso fissurado e passa a abrigar a fronteira, mas também por meio da linguagem, né? Então, shibboleth, termo de origem hebraica, refere-se a essas idiosincrasias, né, que cada língua produz, é a senha de pertencimento, né? É aquilo que certifica
autisticidade de origem daquele capaz de pronunciar determinado som, saber como se comportar, e aquele que não sabe é o outro, é o diferente, é o estrangeiro. O título da obra refere-se ao momento de percepção da diferença provocada pela dominação de um código que acaba por excluir o outro. É a produção da distinção. Os códigos que usamos delimitam fronteiras são de inclusão ou de exclusão, né? Ainda que a diversidade ameace a estabilidade psíquica, paradoxalmente, é a diferença que a constitui em sua natureza individual. A presença do outro em nós é incontestável e fundamental. Reconhecer a diferença do outro não pode ser esvaziá-lo de sua alteridade. Temple Grandin novamente vai dizer, né? Precisamos de todos os tipos de mentes. Né? Isso aí é a bandeira, para mim, da neurodiversidade, né? Então, a gente precisa, né, para permitir que os autistas sejam quem são, como ela já disse, né, eliminar barreiras, mudar o mundo, dar recursos, promover acesso e acessibilidade, né? Então, esse movimento da neurodiversidade é mais um passo pela busca dessa eliminação de barreiras, né? Esse conceito foi criado e defendido por pessoas com TEA e implica em considerar transtornos como autismo, dislexia, hiperatividade, déficit de atenção como variantes cognitivas naturais com níveis diversos que contribuíram com a evolução da tecnologia e cultura, ao invés de apenas verificar listas de comprovação de déficits e disfunções, né? Ele existe em oposição ao olhar patologizante. Isso aí está no livro lá do Steve Silberman, né? Que é o Neurotribes. E aí o Damian Newton vai falar, para mim, o conceito de neurodiversidade sugere que variações no desenvolvimento neurológico fazem parte da diversidade natural, em vez de algo a ser patologizado, usando puramente o modelo médico da deficiência, definido pelo desvio de alguém das normas estatísticas, né, da curva normal, ou idealizadas de comportamento observado. Isso não quer dizer que aqueles que se identificam como autistas ou outras formas de neuroidentidade não encontram desafios na vida, né? E quais as consequências da gente não pensar o autismo na perspectiva da neurodiversidade e pensá-lo, né, pela perspectiva da cura? A gente tem pesquisas que mostram que 75% das crianças autistas já foram submetidas a algum tratamento não convencional, sem segurança. Coisas absurdas, né? Não sei se vocês já tiveram conhecimento de alguns desses, né? Ficou muito famoso o MMS, que é um tratamento, tem um livro que vai falar da cura do autismo, essa autora, ela está proibida de entrar em diversos países, e mesmo assim o livro chega, e mesmo assim a palestra dela chega, e mesmo assim aquele médico lá, charlatão da vacina, né, que foi muito importante para esse movimento terrível da antivacina, ele continua dando palestras, né, as pessoas desejam a cura porque elas não suportam a diferença. E isso é danoso, porque crianças já morreram nesses tratamentos perigosos. Estou falando do MMS, que é como se fosse uma solução parecida com a água sanitária, que é dada diariamente para a criança, porque existe a teoria sem fundamentação de que existem sim podem existir questões gastrointestinais no autismo, mas essa não é a causa do autismo. E aí as pessoas vão tratar esse intestino como se ele tivesse como se ele fosse poroso e deixasse passar toxinas, então você tinha que tirar ali do intestino, né, os vermes que estão ali, e aí a parede do intestino começa a descascar. E aí a mãe ou o pai que está fazendo esse tratamento, sem monitoramento, sem base científica, começa a ver e falando, olha, está saindo as coisas que deviam sair. E isso é muito perigoso. Entre outras coisas absurdas, né? Eu só estou citando um, mas tem muitos, e toda semana aparece algum. E isso é muito preocupante, né? É claro que o começo do caminho, a partir do diagnóstico do autismo, não é fácil. É preciso abraçar novos planos. Não são projetos e planos melhores ou piores, mas são, de fato, diferentes daqueles que vêm no pacote disponível e pronto, com suas próprias contradições, que é o da maternidade neurótica, típica, narcísica, dentro da norma. E para nós que estamos fora desse pacote, lidar com a novidade é difícil, bem como lidar com tudo que precisa ser pensado e realizado, incansavelmente decidido, e que é muitíssimo trabalhoso e caro.
Nenhum profissional faz ideia do que passam as famílias, e grande parte dessa dificuldade é retroalimentada por esses discursos normalizantes. Quando uma família escuta que a outra amiga está fazendo o MMS, né, e aí existe o desejo de crer, né, de que está fazendo efeito, está gastando dinheiro, né, tá fazendo... A família fica na dúvida se não devia fazer também, né, e acaba muitas vezes sendo levada para esse caminho aí, né? E é interessante, eu coloquei uma charge aí da Laerte, maravilhosa como sempre, e a fala do Solomon. O excepcional é o bico, está em todo lugar, né? Ser inteiramente típico é um estado raro e solitário. Então, novamente, a Temple, né? Ah, não, já falei isso para vocês. Vou estar repetindo. E aí eu lembrei para a gente entrar, né, no fechamento aí da nossa conversa, do Milton Santos, que é esse geógrafo brasileiro maravilhoso, né? Que eu aprendi muito com ele. Interessante, eu sou psicóloga, né? Me fiz o doutorado na geografia e eu acho que foi muito importante para a minha formação de psicóloga, essa reflexão sobre o espaço, né? Sobre o espaço urbano em especial. E o Milton Santos vai dizer, né? O homem não vê o universo a partir do universo. O homem vê o universo desde um lugar. E de que lugar que vemos o autismo hoje, né? De lugares variados, é um campo controverso, com poucos consensos, insistentemente marcado pelo viés normalizante da nossa sociedade. Muito marcado por esse viés, pais e mães de crianças dentro do espectro sofrem com o ideal do filho perdido, tal como lá no livro Longe da Árvore, né? A gente pode lembrar também das fases do luto para a psicologia, né? A gente vai falar lá, né, da negação, da raiva, aí passa-se a negociação, a barganha, vem a depressão e finalmente a aceitação. No caso do autismo, eu tenho uma teoria que a gente não precisa parar na aceitação, né? Existe um outro passo, que é o da afirmação, né? É preciso lembrar que, se o autismo é essencialmente marcado por questões sociocomunicativas, portanto, só a partir do entendimento que a comunicação enreda o outro é que vamos compreender que tais questões envolvem não apenas a oferta de melhores recursos de comunicação para os autistas, mas também a mudança de olhar, de postura e perspectiva das pessoas e das instituições onde os autistas estão em contato. É uma via de mão dupla, tal lá como sugeriu Damian Milton, né? Sobre o problema da duplipatia, né? Se os autistas não dominam bem códigos sociais e comunicacionais desse mundo produzido por determinadas normas criadas para e pelos neurotípicos, que por sua vez pouco se interessam em compreender e acolher os neurodivergentes, o que resta a eles, né? Até muito recentemente, os desafios vividos com as pessoas autistas eram vistos como problemas dessas pessoas, exclusivos, né? Aqui, então, espero que estejamos, né, vendo que esses desafios implicam a nós todos. Integramos cotidianamente a arquitetura das barreiras que essas pessoas autistas enfrentam. Mas podemos nos unir na construção do arco que sustenta a ponte necessária para a plena participação dos autistas na sociedade, o que só vai se dar a partir da compreensão e entendimento dos neurotípicos sobre o transtorno do espectro do autismo. É preciso conhecimento, né? E é por isso que a gente está aqui hoje. É preciso conscientização, é preciso ciência, é preciso arte. A mudança depende das muitas pedras que desenham a ponte. A afirmação, né, essa outra possibilidade aí, implica em perceber a importância da partilha do espaço comum de todos, por todos. E isso é essencialmente política. A ausência de intimidade, por sua vez, é construída por nossa indisponibilidade de conviver com a diferença, o medo, né, que o pai sente quando recebe o diagnóstico, o medo que impede o pediatra de fazer o encaminhamento necessário, né? Essa indisponibilidade de conviver com a diferença é própria desse modo de vida, em que produzimos bolhas de previsibilidade, normalização, homogeneidade, como shoppings, condomínios fechados, que produzimos modelos de segregação, novas formas de eugenia. Para o sociólogo Richard Sennett, o que se passa é que estamos demasiadamente absortos em nós mesmos. E agora, na pandemia, a gente vê o quanto isso é insuportável, né? Tanta repetição.
Não é, e é engraçado que é assim que o autismo era percebido e significado, né? A gente imaginava que a pessoa estava fechada no seu mundinho. Isso mostra como olhávamos de forma estática e superficial para o autismo e que hoje somos mais capazes de ouvir esses sujeitos, de trocar com eles, e sabemos muito bem que não se trata de um fechamento. O fechamento é nosso, que não queremos olhar de fato, não queremos nos aproximar, né? O olhar sobre o transtorno do espectro autista não é estático e tampouco a vivência do autismo é estática. Esse olhar e as condições disponíveis para a vivência desses sujeitos estão diretamente relacionados com os nossos modos de fazer, da nossa sociedade. Os horizontes dessas fronteiras dependem da nossa capacidade de abertura para as normas. Li alguns livros escritos por mães, pais e por vários autistas, histórias que me emocionaram, me fortaleceram e que também plantaram diversas dúvidas. Os maiores aprendizados, como eu já deveria ter suspeitado, a partir da minha formação de psicóloga social, foram conquistados na relação e no encontro com outras mães, pais de autistas e com os próprios autistas. Cabe lembrar que só entende a diferença quem convive com ela e quem, nesse mundo de shoppings exclusivos, condomínios fechados, de bolhas as mais diversas, bolhas de homogeneização e segregação, da pressão contra a inclusão, é crucial insistirmos na proliferação da diferença em todos os lugares. Nossa sociedade ocidental, eurocêntrica, capitalista, burguesa, ergueu seu projeto, o projeto moderno, baseado na distinção e na desqualificação do outro. Como eu já disse, nós civilizados, eles bárbaros. Inventamos etiquetas, disciplinas e normas. Somos farsantes, aprendemos a mentir e vivemos no simulacro. Precisamos defender as possibilidades que o autismo abre, a de que é preciso fazer avançar esse projeto de sociedade. Precisamos ainda criar outras formas de intervenção e tratamento, de escuta dos pais, de acolhimento, de sensibilidade no momento de diagnóstico, de acessibilidade. Se sabemos muito pouco sobre o autismo, precisamos inventar outras formas de olhar para produzirmos novas descobertas. Não é interessante que o autismo, como outra forma de pensar e olhar o mundo, outra perspectiva, exija do mundo justamente outra forma de pensar e olhar o mundo, outra perspectiva para a sua compreensão? A existência dessas pessoas nos lembra que é preciso transformar o mundo. O que eu busco como professora e pesquisadora é formar profissionais capazes de ver a criança antes do diagnóstico, de ver também os pais, seu luto, seu caminho pelo consentimento da diferença. Busco praticar uma ciência que seja arte. Isso significa admitir que nossas pesquisas sempre carregam afetos, que somos afetados pelos nossos campos de conhecimento, ainda mais quando falamos de assuntos tão controversos. Eric Kendall, neurologista, disse que quando entendermos o autismo, entenderemos o cérebro. Penso que, para tanto, precisamos criar ciências que sejam capazes de criar, de cultivar planos e afetos, de estarem abertas a outros fluxos de ideias que busquem a transformação da sociedade. O modo de ser do autista é feito da neurobiologia que se desenha na relação com a sociedade. Então, só vamos estar prontos para o autismo, como sugeriu Roy Grinker, quando soubermos, com arte e artesania, conviver com a diferença, consenti-la, afirmá-la. É a intimidade com a diferença que promove a conciliação. Muito bem, é isso que eu preparei para a gente conversar. Espero que tenha sido claro, que eu não tenha falado rápido demais também. Deixa eu desligar esse compartilhamento se eu achar o mouse. Aqui, apareceu. Maravilha, Malu. Ficaria te ouvindo aqui por horas. Algumas pessoas já levantaram algumas dúvidas. Ótimo. Eu vou te passar, tá? Bom. A primeira é de Mariane. Ela falou que não entendeu o estereotipado. E outra dela, que é esse Bettingen, é o mesmo que cita Foucault no livro Vigiar e Castigar? Olha só, estereotipados, movimentos restritos e estereotipados, no sentido deles serem repetitivos, né? Isso são características, né, do autismo, como eu disse,
formas de autorregulação, né? Então, antigamente, os tratamentos buscavam eliminar esses movimentos, e hoje a gente entende, a partir da voz dos próprios autistas, que esses movimentos, que a gente chama de estereotipados, em inglês, sim, são importantes para a autorregulação. E o Bruno Bettelheim não é o mesmo aí, é uma pronúncia parecida. Ele é esse austríaco que veio, ele tinha feito uma tese de doutorado sobre história da arte, ele não tinha formação específica, clínica, psicológica, nada disso, e se transforma na grande referência do autismo nos Estados Unidos. Ele ganha uma bolsa, ele constrói uma escola, a escola funcionava recebendo as crianças e tirando as crianças das famílias, porque a teoria dele era que o autismo era causado por essa mãe nociva, né? O que é um grande absurdo. Então, são nomes parecidos, mas pensadores diferentes, e eu estou falando desse que seria, depois do Hitler, a mente mais maligna do século XX, como disse, né? Um outro pesquisador aí. Então, hoje a gente sabe que essa teoria, né, não faz sentido, mas mesmo assim a gente tem um trabalho de uma antropóloga aqui no Brasil que fez uma tese de doutorado que ganhou o prêmio CAPES, e nessa tese ela faz, né, etnografia de 2 instituições que trabalham com autismo em São Paulo. Essa livro é de 2016, é bastante recente a sua publicação. E uma dessas instituições é um CAPSI. E aí ela percebe, né, que apesar dos técnicos não falarem abertamente sobre isso, eles deixavam, né, de forma involuntária, imperceptível, perceber que eles faziam o julgamento da mãe, sim, até hoje. Isso reverbera ainda, né? A gente não resolveu esse grande desserviço prestado por esse pensador e por aqueles que, né, abraçaram essa ideia no campo da psicanálise, que hoje, né, imagino e desejo que não se reverbere assim mais nem no campo da psicanálise. Pelo contrário, né, a gente tem uns psicanalistas aí que buscam contribuir com sua ética aí no campo da diferença. Maravilha. A Lorena Gonçalves, ela diz o seguinte: que evento maravilhoso e necessário. Também acho. E ela pergunta, como é mesmo o nome do teste? O teste que você citou? Será que... o VISC, o teste de inteligência, né? Então, esse teste, ele tem uma subtarefa, tem várias tarefas, e tem uma tarefa que é um momento de lógica. Tem uns desenhos de cubo, é bem o desenho mesmo, e aí chega uma hora que você tem que completar como é que seria o próximo. E aí, nesse subteste, as pessoas com autismo têm um desempenho melhor do que a média da população. Inclusive, essa pesquisa foi replicada na UFMG, no mestrado de uma psicóloga, que é a Jeane Mendes, e os resultados são, né, parecidos e muito interessantes, o que mostra para a gente que a gente precisa de instrumentos melhores para compreender, né, o autismo, para compreender a inteligência no autismo, olhar para essa inteligência de uma forma também mais rica, né, para entender o que é inteligência, né? A Júlia Abdala, ela pergunta: nos projetos de extensão da UFMG, quais são mais ou menos as ações dos bolsistas? Fiquei curiosa para saber se tem alguma bolsa voltada para os estudantes de arte. Está muito difícil ter bolsa para qualquer estudante, né? Mas vamos lá. Então, eu faço parte desse grande programa de extensão que é o PRAIA, Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo. Antes da pandemia, a gente promovia palestras mensais gratuitas lá na UFMG, né, no intuito de levar para profissionais e para pais e para pessoas com autismo informação científica de qualidade, porque vocês estão vendo que tem muita controvérsia ainda, né? Está muito embolado nossa compreensão de autismo, os pais ficam perdidos com esses tratamentos malucos, então nosso intuito é esse. Além disso, e aí a gente tem uma bolsista, sim, que ajuda a gente na organização desse trabalho, das palestras, e no Instagram, que é o praia.fmg, onde a gente publica tradução de artigos científicos de qualidade e outras discussões importantes lá. Além disso, a gente faz capacitações, então a gente já fez algumas capacitações de equipes de saúde, a gente fez a capacitação do educativo do Espaço do Conhecimento,
que foi muito interessante também. A gente tem, né, essa parceria aí com o CCBB. A gente fez alguns eventos de inclusão nessa dimensão mais cultural também, que a gente considera muito importante. Mas, nesse momento, está tudo bastante restrito, né? Então, a gente nunca pensou em contar com a presença, né, de uma pessoa com essa formação, em curso, né, nessa formação tão bonita, mas, olha, gente, é muito importante entender que o autismo, ele é esse convite porque ele exige a interdisciplinariedade, né? Ninguém dá conta de compreender o autismo sozinho, né? As intervenções para as crianças com autismo, ela envolve psicólogo, educador, médico, músico, né? Envolve um monte de gente, assim. Então, e a nossa concepção, compreensão envolve diferentes saberes. Quanto mais né, conexões a gente tiver, melhor. Então, a gente está aberto aí, não nesse momento que está tudo muito restrito, né, mas no futuro, para a gente conversar. Maria Luísa, vou aproveitar que você falou do Praia, né, que eu sei de algumas ações do Praia que transformam essas fronteiras, né, na possibilidade do encontro mesmo, né? Você poderia relatar algumas dessas ações que vocês fizeram, né, assim, promovendo a ocupação do espaço urbano mesmo, né, até do campus, para transformar, né, diminuir as barreiras e viver essa arte do encontro? Então, a UFMG promove um evento que chama Domingo no Campus, né, em que que o campus se abria para ficar pleno de cidade, 3 vezes por ano. Muitas pessoas passam por ali, nunca entraram, é um espaço maravilhoso, que eu amo, inclusive, que eu estou morrendo de saudade. E aí é um evento super bacana. Eu fui na primeira edição como participante mesmo, percebi que não tinham muitos espaços né, com potencial inclusivo, né? Fui com meu filho, e aí, na segunda edição, já fiz essa proposta junto com a minha colega no Praia, que é a Ana Amélia Cardoso Rodrigues, que é da terapia ocupacional, e com o professor Jardel, que é da Faculdade de Educação, e a gente fez o TEA, que é o Território de Experimentação com Água. A gente faz uma brincadeira aí com a ciência do autismo. Então, a gente montou vários territórios, um esquibunda gigante, bolhas de sabão, balões de água, né? Para as crianças brincarem com água. É maravilhoso, gente, é exaustivo, mas é uma experiência incrível. As crianças estão ali todas juntas, crianças típicas, crianças com autismo, brincando, escorregando, se divertindo. É uma troca maravilhosa. Nossa, estou com muita saudade disso. Era para ter acontecido em março e veio a pandemia, e aí, né, foi uma grande perda desde o ano passado. A gente não está, né, vivendo essa possibilidade por enquanto. Então, esse foi um momento, então a gente já fez isso algumas vezes, e aí a gente precisa de voluntários, povo de tudo quanto é curso a gente chama, porque são muitas crianças, a gente inclusive passou a montar 2 toboáguas, 2 esquibundas lá, porque fica muito cheio, né, e demanda muita supervisão, então a gente precisa de muita ajuda e a gente faz isso sempre com, né, com solidariedade aí dos alunos da UFMG. Além disso, a gente já fez, então, né, algumas ações junto do CCBB, né, um cinema inclusivo, adaptado para as crianças com autismo, e aí, porque às vezes as famílias não vão com medo de incomodar os outros, porque muitas crianças fazem como estereotipia alguns barulhinhos, né, algumas vocalizações, ou não dão conta de ficar no cinema porque o volume costuma ser muito alto, né? Eu não sou autista, não estou no fenótipo ampliado, mas eu costumo achar o cinema muito alto, e aí as crianças têm muita sensibilidade auditiva, muitas crianças com autismo não dão conta de ir no cinema por isso. Então, aí, né, foi toda feita uma preparação na sala para receber essas crianças, a luz fica um pouquinho mais, não fica aquele total, né, e aí foi um momento super legal que a gente teve aí. Além disso, a gente fez também uma visita guiada na exposição da DreamWorks, que foi maravilhoso, assim, foi muito bacana, com um momento de oficina, né, de produção lá, junto do educativo, foi maravilhoso. Então, a gente faz essas ações, assim, justamente no intuito de que essas pessoas, né, e suas famílias entendam que isso, né, entendam e possam viver esse direito, né, que é o direito à cidade, que é o direito à arte, né,
acesso de estar nos lugares, de estar na praça, de estar no mundo. Então, a gente é muito importante. A gente estava até, né, a gente ia fazer de novo uma visita adaptada, a pandemia, e eu também estou com 2 alunos de iniciação científica que estão pesquisando justamente isso, o acesso aos equipamentos culturais de lazer para as famílias com autismo, porque a gente tem essa hipótese, né, de que essa vivência da estigmatização, desse olhar desconfortável que a família recebe, é um grande impeditivo para essas experiências que são tão importantes, tanto para as famílias, para as crianças, quanto para as outras pessoas conviverem, né, e entenderem que isso faz parte do mundo, essas pessoas são quem elas são, uma forma genuína de ser, e pronto, né? Muito bom. Gente, fiquem à vontade para abrirem os microfones. Quem se sentir à vontade de ligar a câmera e direcionar as perguntas para Maria Luísa, fique à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. E foi muito claro e didático, as pessoas entenderam tudo, não querem conversar comigo. Vamos conversar, gente. Aproveitar que a Malu está aqui compartilhando com a gente. Esse momento de troca é tão importante. Ó, o Daniel escreveu: eu tenho uma compreensão que a melhor forma de se educar, dentro do possível, é através da interdisciplinaridade. E ver tudo o que você apresentou, poxa, incrível demais, imensamente grato. Bom, Daniel, fico muito feliz, né? A gente precisa praticar a interdisciplinaridade de fato, né? Eu acho que é raro, né? A nossa formação em geral no Brasil, né? Os cursos de graduações, eles são muito fechados e a gente precisa dessa troca, né? Ela é fundamental em qualquer campo do conhecimento. E no caso do autismo, ela é crucial. Não existe uma intervenção se não houver conversa, né? Ele demanda mesmo, né? Essa condição, o encontro de diferentes saberes. Então, por isso que eu insisto que a gente que o autismo é um convite, né? Para uma série de ações nossas aí, enquanto sociedade, enquanto humanidade. E a interdisciplinaridade é uma prática, né? Que é fundamental, inclusive com a arte, né? Acho que tem algo importante que você falou, dentre muitas coisas importantes, é que você falou, né, assim, da proximidade, e que conhecimento nos aproxima, né? Então, gente, vamos aproveitar. Se a gente tiver com dúvida, a dúvida é esse impulso que nos leva a querer aproximar, vamos perguntar. Eu tenho muitas Se a gente... dúvidas. Se vocês quiserem, eu coloco as minhas perguntas aqui. Ó, a Susan, ela perguntou: muitas ações citadas são voltadas para as crianças. E com relação aos adultos autistas, quais são as ações realizadas, por exemplo, nos museus? Olha, gente, isso é uma grande lacuna, né? Eu falei muito de criança, eu falo muito de criança, eu trabalho com criança, mas as crianças se tornam adultos, a gente não pode esquecer disso. E o que acontece é que a gente tem poucas ações de fato no mundo, né? Não só aqui, no ensino superior, no ensino médio, né? Voltado para adolescentes e para adultos, isso é uma realidade que precisa ser transformada. Eu faço parte de uma associação aqui em Belo Horizonte, que é a ASA-TEA-MG, que é formada por familiares de pessoas com autismo e de autistas, e eles promovem várias ações, já fizeram encontros, né, de adultos para experiência de sociabilidade mesmo, e foi bem bacana, mas infelizmente a gente precisa de promover mais ações de fato, e mais pesquisas também, entender melhor, né, a situação dos adultos aí com autismo. Então, realmente, isso é uma provocação importante para todos nós. Uhum. Gente, eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar um podcast que é o Introvertendo, né? Que são autistas falando sobre autismo, e são adultos. E eles falam dessa vivência enquanto adultos, né, autistas. Aí vou compartilhar com vocês aqui o site, e eles têm um podcast onde eles falam também dessas questões culturais, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, a Lorena conhece e falou que Introvertendo é muito bom.
Aqui, a Lorena, ela pergunta, poderia falar um pouco sobre a intervenção precoce? E Então, vocês acham que afeta na vida adulta? Por exemplo, um autista com diagnóstico tardio. O Introvertendo fala muito disso, né? São pessoas que tiveram diagnóstico já adultos. tá, eu vou de trás para frente, então, já que a gente está falando de adultos. Tem sido cada vez mais comum esse diagnóstico tardio, eu acho que eu até falei isso, principalmente em mulheres, né? Aí existe uma hipótese de que as meninas, né, na nossa cultura, são levadas a situações de sociabilidade, e aí elas acabam aprendem a camuflar as dificuldades que elas têm, e aí o diagnóstico acaba chegando na vida adulta. Em geral, os casos que eu conheço, né, que eu já li, ou que eu li, né, tem muitos livros aí, o diagnóstico na vida adulta, ele é vivenciado como um alívio. A gente não deve ter medo desse diagnóstico também, né? Porque a pessoa consegue se compreender e começa a conseguir também a respeitar os seus limites, a buscar, né, suporte naquilo que ela precisa. Então, né, isso tem acontecido de fato. Muitas vezes esse diagnóstico é porque o filho recebe o diagnóstico e aí quando, né, vai ver o pai ou a mãe também estão no espectro, já que é uma questão genética, isso é muito comum, não é uma regra, né, mas é muito comum que alguém na família, né, também seja autista, e é para ser vivido, né, sem medo. Então, os relatos que eu conheço, nenhum foi de trauma frente ao diagnóstico, pelo contrário, foi de alívio, foi de reorganização, foi de ter mais suporte, né, e de sofrer menos. Agora, imagina se esse adulto que chegou, né, onde chegou, sem suporte nenhum, tivesse recebido, desde o começo, um pouco mais de recurso. É disso que se trata a intervenção precoce. Ela não precisa acontecer com o diagnóstico fechado, porque às vezes a gente tem bebezinhos que a gente já começa a atender com 9, 10 meses, né? Como é que você vai fazer o diagnóstico de um bebezinho? Não dá para fazer isso, né? Mas você já pode fazer a intervenção, né? Porque ela não vai prevenir o autismo, já que nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento genético, mas vai prevenir que essa criança entre numa cascata de prejuízos, que é o que acontece muitas vezes, porque nesse cérebro, por algum motivo, não está disponível ali automaticamente a imitação, né, a atenção compartilhada, o contato visual, que são pré-requisitos de desenvolvimento para uma série de habilidades. E aí, mas são pré-requisitos que não estão disponíveis, mas podem ser ensinados. E aí a gente trabalha na UFMG usando um modelo desenvolvido para intervenção com autismo, que é o modelo de intervenção precoce. E ele trabalha, sobretudo, a partir do afeto positivo, da brincadeira, do interesse da criança. Então, enquanto a gente está brincando com a criança, a partir do que ela quer, não é uma coisa que eu planejo. Hoje eu vou brincar de quebra-cabeça e de peões com essa criança. Ela chega na sala, tem alguns brinquedos, a gente vai junto acompanhando, a gente se torna parceiro de jogo, então a gente brinca junto, a gente não é instrutor de brincadeira, que às vezes a gente vê o adulto brincando com a criança, ele chega perto e fala, o que o gatinho faz? Onde que o gatinho mora? Em vez de sentar no chão e fazer o gatinho, né? E a gente não, a gente vai para o chão mesmo, e assim, por meio do prazer, né? Que o aprendizado acontece. Tem um filme que fala de desenvolvimento infantil, ele até foi produzido no Brasil, chama... ai, meu Deus, acabou de fugir o nome. Começo da Vida, ai, que agonia. Começo da Vida é um documentário super bonito, tem ele fácil para vocês acharem. E lá uma das pessoas que é, né, entrevistada, numa parte do filme que fala justamente sobre a neuroplasticidade dos primeiros anos, da importância da estimulação, da quantidade de conexões que a gente faz, né, por segundo, quando a gente é bem pequenininho. E aí esse pesquisador ele vai falar que o afeto é a fita isolante que envolve o encontro entre os neurônios, que envolve a sinapse. Vem o afeto e garante que aquela ligação jamais será desfeita. Isso é muito bom, porque quando a gente fala de intervenção precoce, hoje a gente fala de intervenções que são respeitosas com o modo de ser do autismo. Tem que ser, né? Elas não podem atuar para tirar a estereotipia, e atuar para oferecer mais recursos para essa pessoa, né? Então, ensinando essas habilidades básicas que a gente vai evitar uma cascata de prejuízo,
Porque as crianças típicas, elas aprendem enquanto estão acordadas, porque elas olham para o mundo e ela aprende imitando todo mundo, igual o papagaio, imitando o coleguinha. E as crianças com autismo, se elas não estão prestando atenção nesse mundo, elas não sabem imitar muitas vezes, ela tem uma atenção compartilhada frágil, elas não conseguem muitas vezes mostrar o que elas querem, às vezes ela pega a pessoa e leva até onde ela quer, né? Ela deixa de aprender o tempo todo. Então, a gente quer evitar que esse cenário permaneça, a gente quer que ela aprenda a aprender com o mundo, para ela ter mais autonomia, né? Então, a intervenção precoce, ela é, de fato, um consenso, né? Eu falei de várias controvérsias, mas é um consenso na comunidade científica e ela deve ser feita de uma forma respeitosa, naturalística, respeitando o que é próprio do universo infantil. Não é sentar um menino de 2 anos atrás de uma mesinha e dar um monte de tarefas para ele fazer, não. É dentro do que é próprio, que é a brincadeira, né? Que é a alegria, que é a cosquinha, né? Que é o corre-corre. E ela é muito gostosa de fazer também, né? Eu adoro. Então, convido vocês a conhecerem mais sobre isso, conhecerem mais sobre o modelo Denver. Não é o único, né? Mas é o que eu conheci, gostei muito, aprendi a fazer. E fica aí a sugestão. A Lorena também comenta que teve diagnóstico tardio, porém a comunicação ela tem grande dificuldade ainda e pergunta se com terapia poderia melhorar, né? Se a terapia ajudaria. Com certeza, Lorena, né? Todo mundo pode... A terapia, para qualquer pessoa, né? Neurodivergente ou neurotípica, ela é uma mudança no cérebro, né? Quando a gente faz terapia, a gente está criando outras conexões para tentar ver o que a gente viveu, que a gente via de uma determinada perspectiva, ver de outra, né? E nós temos, né, uma neuroplasticidade a vida toda. Estou dizendo da grande neuroplasticidade no começo da vida, aí, né, dos pequenininhos, mas ela permanece a vida toda. A gente sempre pode aprender. Pode aprender tanto recursos, né, quanto aprender também a respeitar alguns limites e não sofrer tanto, né, a usar algumas tecnologias a nosso favor. Então, e a terapia pode ajudar a definir o que de fato você quer encarar como luta, né? Que é uma coisa que você quer muito, que vai fazer diferença, quando também você quer falar assim, olha, eu sou assim, e, né, pronto, vou conviver com isso, ou vou precisar de ajuda, talvez eu vou me dar melhor, né, me relacionando mais, usando alguns recursos de comunicação, por exemplo, né? Hoje a gente vê, já não pensando no caso da Lorena, né, mas os autistas não verbais, antigamente as pessoas ficavam insistindo, né, para que eles aprendessem a falar, e claro que, né, se comunicar é muito importante, mas a fala não é a única forma de comunicação, tá aí a Libras, inclusive, né, que já foi ensinada com sucesso em muitos casos de pessoas com autismo, mas também os recursos de comunicação alternativa e ampliada, como os tablets, que vem, a gente tem alguns aplicativos baratos e tablets baratos que a gente consegue, né, garantir esse direito mínimo que é de comunicação para essa criança. Então, a qualquer momento da vida, vale a pena investir, né, em comunicação e, aproveitando para derrubar esse mito, né, o uso de comunicação alternativa não atrapalha a fala, pelo contrário, pode ser, inclusive, um motivador aí, né, um facilitador. Maravilha. Olha, tem 2 perguntas que eu acho que elas têm um ponto em comum, que é o interesse nessa aproximação, né? A Tati Duarte, ela fala, né, da aproximação nos centros culturais, né, o que poderia ser feito para receber o público e se preparar melhor para as atividades, né, inclusivas. E a Graziela Ferreira fala dessa aproximação, só que na escola e na escola pública, né? Ela diz que muitas vezes não tem professora de apoio, né? Pergunta o que você acha das crianças na escola, né? E pergunta também qual é a dica para melhorar essa aproximação em relação ao aluno-professor. Nos 2 casos, né, tanto nos equipamentos culturais e de lazer, quanto na escola, o primeiro passo é o conhecimento sobre autismo, né? Então, essas equipes, esses educadores e educadoras, precisam ter uma noção do que é autismo, não, porque senão ficam com essa imagem, né? Ou que a inclusão é um bicho de 7 cabeças, uma coisa muito complexa, quando não é, né?
e a imagem do autista como essa pessoa fechada no seu mundinho, que não quer se comunicar, que não, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? O primeiro passo é compreender, e ao compreender o autismo, a gente vai pensar, né, nas barreiras que a gente precisa retirar, que podem ser barreiras do ambiente, né? Favorecer a presença dessas pessoas nesse ambiente, pensando na escola, então. Muitas vezes a gente chega na escola, tá a professora lá na frente, e tá a criança com autismo lá atrás, sentada no cantinho com a mediadora. Isso não é inclusão, né? Então, e aí a gente pode colocar essa criança ao lado de outra criança, a mediadora atrás, pertinho da professora, porque a professora é a professora, não é a mediadora que é a professora dessa criança, ou a acompanhante terapêutica, auxiliar de inclusão, né? Tem várias nomenclaturas para essa tarefa aí, e essas várias nomenclaturas dizem que a gente não sabe muito bem qual é o papel desse profissional, né? O papel desse profissional não pode ser o de substituir a professora, porque a professora é a professora desse aluno, ou o professor, né? Então, e se essa criança precisa de mais suporte, melhor se ela estiver perto do professor. Mas ela aprende muito com os colegas, e a mediadora pode atuar na orientação dos pares, para que o par de idade seja a referência da criança também, né? Para falar assim, olha, mostra para o fulaninho lá o que a professora está fazendo. E é uma prática que já foi testada com muito sucesso. Então, ela não pode ser uma tarefa de cuidador. A criança com autismo, ela não precisa de ajuda para ir ao banheiro, para se alimentar, né? As dificuldades, ela tem que aprender a fazer essas coisas, isso pode ser ensinado. E as dificuldades dela, ou seja, onde ela precisa de suporte, é sociocomunicativo. É na relação aí, né? Na relação com o colega, entender as transições entre uma aula e outra, né? Entender, ou às vezes, o conteúdo, né? Que pode ser excessivo para a criança com autismo, então a mediação pode ser limpar um pouco do conteúdo, porque a gente repete demais, e não garante a qualidade, né? Então, eu vejo o papel desse profissional como muito importante, desde que ele saiba o que ele está fazendo. Esse profissional precisa ser capacitado. Não é um cuidador, não é alguém que às vezes vai ficar fazendo as coisas pela criança, ao invés de ensinar para ela a autonomia nessas transições, de chegar na escola, tirar a agenda da mochila, entregar para o professor, isso tudo pode ser ensinado. Muitas vezes vai precisar de mais suporte, muitas vezes não, provavelmente vai precisar de mais suporte para ser ensinado. Vai precisar de uma fotinha lá onde fica a mochila, para a criança saber onde ela tem que colocar a mochila dela. E depois essa foto pode desaparecer, porque a criança vai aprender isso, e esses suportes são retirados. O papel do mediador é perder o emprego. É que ele garanta que a criança vá tendo cada vez mais autonomia e possa, né? Não precisar da sua presença mais, né? E que esse ambiente, que essa turma, entenda que essa criança é parte dessa turma. E isso é muito bonito de ver, gente. Principalmente com crianças até 10 anos, onde o bullying ainda não é tão presente, né? E aí, se você consegue cultivar isso nessa turma, e essa criança permanece nessa escola depois, ela tem um fator protetivo aí, né? Porque as crianças gostam delas, elas convivem juntas. E isso é uma coisa que eu vi na realidade de várias crianças, inclusive do meu filho, né? Com uma atuação boa da professora, da coordenação e da mediadora, que colocava-se, então, né, a favor da inclusão, e não ocupando o lugar. E essa relação com os pares também funciona maravilhosamente com os pares de idade. Claro que a gente vai escolher, né? Tem crianças com perfis variados, você não vai pôr um capeta lá do lado do menino que vai ensinar ele a tocar o terror, fazer bagunça, né? Vai escolher alguém que vai ali atuar como um facilitador, né? Para a criança com autismo nesse cotidiano da sala de aula, que é tão importante. E o tanto que as crianças típicas aprendem nessa oportunidade, né? Na convivência com a diferença. Isso é, para mim, algo muito precioso, porque eu vejo que serão adultos melhores, né? Que vão ter convivido com a diferença, e a diferença vai ser natural, porque ela é. Ai, maravilha. Ó, vou pedir licença aqui para a Malu para divulgar uma conversa pública que o Educativo vai ter amanhã
né, sobre nossas ações nessa fronteira do encontro. Eu adorei isso, Malu, né, com o público TEA. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente vem trilhando, o que a gente vem buscando para diminuir as barreiras, né, nas nossas ofertas. Aí vai ser amanhã às 2h, né, eu vou compartilhar o link aqui da inscrição, quem se interessar. É uma conversa pública, né, dos caminhos que a gente está percorrendo. Bacana. Ó, Malu, o Vitor, ele fala que encontro muito rico, muito grato pela partilha da sabedoria. Aí ele direciona esse agradecimento a você. Sou professor de artes, encontros como esse nos formam e transformam. Que lindo, eu que adorei, gente. Muito bom mesmo ter, né, essa oportunidade de estar aqui, refletindo com vocês um pouco do que eu já pensei. E a gente sai com outros pensamentos, outras ideias, e mais vontade ainda, né, de fazer diferença aí. Que bom, fiquei feliz. Maravilha. Muito obrigada pela apresentação, aprendi muito, uma fala de Susan. A Júlia, estou muito feliz com tudo que aprendi hoje. Muito bom. Eu estou procurando o link aqui, gente, mas se ficar alguma dúvida, é só acessar o nosso site. Vou deixar aqui, ccbbeducativo.com, e lá vocês vão ter acesso, né, ao link para a nossa conversa. Malu, a gente já está aqui encerrando. Se você quiser finalizar, se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que dá tempo de uma perguntinha rápida. Mas, antemão, eu já queria te agradecer muito, né, essa partilha com afeto, né? Acho que é uma metodologia que você estendeu para a gente aqui, né, que você aplica lá na UFMG, mas você estendeu para a gente nessa sua partilha, e eu te agradeço muito por ela hoje. Eu que agradeço o trabalho que vocês já fazem aí há tanto tempo, com tanta qualidade, com tanto empenho de verdade, assim, né? Sou prova, vivi isso junto com vocês, nessas oportunidades, e agradeço a parceria, espero que ela se prolongue, né? Que é uma honra para a gente estar junto de vocês, e parabenizo pelo trabalho do educativo aí do CCBB, que realmente, né, abre as portas de fato para a diferença. Isso é lindo de ver e de viver. Obrigada, viu? Fiquei bem contente hoje. A gente que agradece. E agradeço a presença de todas e de todos. Surgiram algumas dúvidas sobre os certificados. Eles serão enviados pelo e-mail do qual vocês usaram para fazer a inscrição. Tá? Esse vídeo, né, nossa conversa, ela foi gravada, vai ser disponibilizada após a edição, então leva um tempinho, no nosso site também. Tá? Depois vocês procurem lá. No nosso site, como foi anunciado no começo, né, tem muitas ações disponibilizadas, né, que foram registradas em vídeo, e tem nossa programação também. Visitem. Gente, muito obrigado por tudo. Obrigada, gente. Obrigado, Rosane, obrigado, Flávio, são os intérpretes que lindamente nos presentearam com as interpretações de hoje. Obrigada. Obrigadão, gente. Até a próxima.